E aí a gente tem alguns outros pontos também que são importantes de ressaltar, porque as pessoas ficam com medo quando elas sonham isso. Então eu quis trazer para que vocês compreendam que tá tudo bem quando eventualmente a gente sonha com coisas assim, que são os significâncias, né, relacionadas à mortificatio, né, a mortificatio, né, a operação alquímica da morte. Mas que morte é essa, Carla? Morte simbólica, né? Ou seja, são partes da psique, processos seus, aspectos da sua personalidade que já não tem mais como coexistir. Não tem mais como eles estarem ali com você. A gente precisa dar um basta nisso, né? E aí começam a aparecer esses símbolos nos sonhos, né? Começa a aparecer cemitério, né? Começa a aparecer lápide, começa a aparecer zumbi, caveira, etc, tá? Você acha que é pesadelo? Geralmente são, né? São um convite de chamar assim, ó, né? Vamos lá. Vamos resolver isso aqui tem que morrer. Tem que deixar isso aqui apodrecer, ó. Não tem jeito, né? Amputação, então eu já vou explicar, tá? Eu já vou explicar para vocês. Nos sonhos, ela se manifesta, então, com símbolos como cemitério, né? Que vão significar o quê? Transmutação psíquica mesmo, né? Deixar para trás coisas que não fazem mais sentido. Tem que morrer. Morrer e enterrar. É assim, só que é o nível hard daí, né? São as operações mais intensas, né? Isso é. Para a pessoa chegar nessa conclusão, geralmente ela tá numa etapa difícil, né? Ela tá no manigredo, a gente fala. Ela tá relutando ainda com algumas coisas, achando que tem que ficar presa naquele jeito antigo ainda, quando aquilo ali só tá consumindo energia dela e não faz mais sentido. Então a questão é a pessoa tomar a consciência de que aquilo tem que ficar para trás, não é ela inteira que tem que ficar para trás. É só aquilo que tem que ficar para trás, tá? Então, esse deixar para trás, né? Também pode trazer um senso de memória coletiva, principalmente com ancestralidade, com coisas, geralmente padrões, que tem que morrer na ancestralidade, geralmente é isso, né? Ou momentos de reflexão e introspecção, né? Então, assim, esses momentos, esses sonhos, quando eles vêm, eles vão te deixar de uma maneira geral num estado minimamente reflexivo. Quando a pessoa não entende nada dessa simbologia, ela fica assustada. Mas, na verdade, é como eu falo, quando você conhece isso tudo, já é meio que até bom, né? Assim, de certo ponto, você fala, ah, tá bom, que bom, isso aí foi, morreu, pronto, sabe? Por quê? Porque isso significa que o velho já tá indo, vai dar espaço pro novo, ou seja, as coisas vão transmutar logo, tá? Então tem muito desse aspecto a ser observado, tá? Ah, meu Deus, mas quando morre um pai, quando é um falecido que aparece, ou quando é alguém que eu amo, sei lá, sonhei que meu pai morreu, minha mãe morreu e tal. Calma, gente, calma, não é sobre eles. São aspectos deles na nossa psique e morreram. Por exemplo, quando você quebra a projeção do pai e na mãe, que você entende que teu pai e tua mãe, eles não são o teu pai e tua mãe. Eles são arquetipicamente, ok, tá, beleza? Mas que, na verdade, eles são uma referência do teu pai e tua mãe interior. É sobre você. E que eles são, antes de ser pai e mãe, eles são seres humanos, falíveis, eles têm questões, eles têm problemas, eles têm defeitos, eles têm qualidades. E tá tudo bem. Entende? Então, assim, quebrou a projeção. Geralmente esse sonho é que o pai morreu, a mãe morreu e tal. Mas no sítio arquetípico, tá? Então, isso é um ponto bem importante a se levar em consideração. Lápides, da mesma maneira, né? Finalização de ciclo, né? Encerramento de uma fase, né? Lembrança, permanência ou memória após a transmutação, caso você ainda esteja preso naquilo, né? Ou confronto com a mortalidade. Ou seja, é entender, aceitar, aquilo ali foi, acabou, tá tudo certo. Dá lugar pro novo, tá? Então isso é bem importante. Tem um sonho de uma mentorada minha, vou contar pra vocês, muito emblemático, e que como ela já entendia sobre isso, ela ela ficou feliz, né, assim com esse sonho no final das contas. Ela sonhava que ela via ela morta, ela estava sendo enterrada, né, ela própria, né, é, ao pé de uma árvore muito linda com flores e tal, e ela via aquela cena. Então, ou seja, para ela ficou muito claro, né? Aquela pessoa, aquele aspecto dela, estava morto, acabou, pronto. E deu lugar, né? Ou seja, estava sendo enterrado ao lugar de uma árvore. A árvore, gente, é o símbolo da sabedoria e do self, né? Também é o símbolo do seu eu superior. Ou seja, veja, aquela versão dela estava sendo enterrada perto da raiz, porque, claro, significou alguma coisa para ela. Existiu, ela existiu um tempo daquele jeito, mas agora não.
aquilo não fazia mais sentido para ela. Então, aquilo ficou lá na raiz, mas tá morto, acabou, enterrou, vai decompor, vai virar adubo e vai alimentar essa árvore para que novos frutos deem dali. Então, eu vejo que sonho emblemático, né? À primeira vista, quem ouve um negócio desse fala assim, meu Deus, socorro. Mas quando você já entende da simbologia, você fala, uau, que sonho lindo, que sonho simbólico, né? Da mesma maneira, gente, ainda falando da modificatio, estamos já quase no finalmente, gente. Falando no modificatio, a gente fala também sobre amputação e decapitação. Isso aqui também são, vamos dizer assim, significados, ou fazem parte também da simbologia da operação da morte, da mortificatio, tá? Só que, de uma maneira, entre aspas, aqui, a amputação, entre aspas, de uma maneira um pouco mais light, tá? A gente tem lâminas alquímicas mostrando isso, né? Mas indica o quê? Perda e sacrifício, ou seja, abrir mão de alguma coisa, para abrir mão, literalmente, de uma mão, de um braço, de uma perna, tudo isso tem simbologia, né? Por que a mão? Por que a mão direita? Por que o pé esquerdo? Por que, né? Para crescer, né? É uma transmutação, está acontecendo a transformação, está acontecendo essa morte, mas ela está sendo dolorosa, né? Mudanças muito difíceis, mas necessárias. Aquele pedaço tem que ser cortado para que o resto sobreviva, né? E redefinição de identidade. Ou seja, após um processo grande de perda, seja perda física, perda psíquica, ou seja, que você se desvencilhe de um aspecto teu que já foi, não é? Cara, a gente precisa entender quem a gente é agora. Quem sou essa nova eu? Eu passei por isso também. Quem é essa nova eu? Eu sonhei também, sonhei que meu pai tinha amputado a perna, tinha amputado a perna, sonhei que a minha avó tinha morrido, estava enrolada na base de uma árvore. Ou seja, todos os aspectos, né, assim, de ancestralidade e de projeções que a gente tem que quebrar para conseguir otimizar, né? Então, amputação significa isso. A decapitação, aqui já é um negócio assim, né? Nível hard, né? É o símbolo máximo do fim, né? Da desconexão do corpo e da mente, né? Ou seja, é a separação dessas partes. Ou seja, essa estrutura mental não tem mais como ficar aqui. Ou seja, é toda uma remodulação, né? Mas é uma coisa, vamos dizer assim, muito emblemática quando acontece. Existe uma tábua alquímica só para isso, a decapitação do rei, né? Isso já era descrito lá em 1500 e bolinha, tá? Então isso é muito característico daqueles períodos aonde uma grande morte simbólica acontece dentro de nós, tá? Coisas que realmente, assim, nossa, eu jamais pensei que na minha vida eu iria mudar a tal ponto. Mudou, mudou. Acabou. É nesse ponto, tá? Pode também significar perda de controle, dependendo do tipo do sonho, tá? E isso muitas vezes não é necessariamente ruim, né? Você abrir mão do controle, né? Afinal de contas, o excesso de controle é o que põe, por exemplo, a enxaqueca na cabeça da galera 90% das vezes, né? Querer, 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 querer fazer as coisas do jeito que quer, como quer. Quando não é assim, então simplesmente corta a cabeça e deixa, vai, sabe? Nesse sentido. Ou uma transformação radical, né? Como eu falei, é completamente outra identidade. Aquilo ali acabou, tá? Então esses símbolos eles podem ser um pouco perturbadores, como eu falei para vocês, mas eles são muito significativos, é muito simbólico quando acontece algo assim no sonho, tá? E aí o que que eu digo para vocês? Não é para se assustar. Muita calma nessa hora. Entenda o que que apareceu ali. Por que apareceu? E se isso está aparecendo recorrentemente, é porque talvez você ainda esteja arraigado, ainda esteja segurando algo que já foi e que você está segurando. Isso aí, às vezes, dificulta o resto do processo, tá? Então é importante salientar isso. Mas, agora falando de coisa boa, né? Porque a gente fala também, tem que falar dos perrengues também do inconsciente, mas falando agora de coisa boa. A gente ainda tem dois símbolos que são importantíssimos, lindíssimos e emblemáticos dentro do nosso inconsciente, que é o Sol e a Lua, né? Então vamos falar primeiro do Sol. O Sol, maravilhoso, né? O Sol é luz, né, gente? O Sol é o dia. É literalmente a luz da consciência, né? Quando a gente sonha com o Sol, dia lindo, solaço, maravilhoso e tal, é isso que ele representa. As coisas estão literalmente à luz da sua consciência. O que está acontecendo nesse sonho está aí na sua cara. É com você agora resolver isso, tá? A capacidade de ver, a clareza de visão. O Sol, ele também pode representar o self como centro organizador
da psique e o arquétipo do Uno. É o todo, né? O sol é o todo. É maravilhoso, né? É também, claro, a energia vital, a nossa força vital, né? O que a gente tem de energia psíquica e libido no sentido mais amplo. Há também representações do sol no sentido da figura paterna, ou seja, é o, é o masculino, é o pai, é o que ilumina, né? A autoridade masculina, dependendo do sonho, tá? E também, obviamente, ele representa os ciclos, né? Tanto o nascer do sol quanto o pôr do sol. Então, dependendo do que você vê, né, do que você estuda, escuta nisso, você consegue entender o nascente e o poente do sol como ciclos da vida, morte e renascimento, tá? O sol é maravilhoso, é um símbolo lindo da gente interpretar, tá? Às vezes ele pode, né, também mostrar aspectos desafiadores do ego e consciência excessiva, por exemplo, aquele sol que ocupa o sonho inteiro e que queima e tá muito quente, tá queimando, é o ego aí, tá? É o ego já querendo calcinar. Então tem que prestar atenção um pouquinho nisso aí, tá? Bom, e a lua, maravilhosa também, né? A lua representa o feminino, né? Assim como o sol representa o masculino, a lua representa o feminino. Ela representa essa energia assim, de novo, né? Noturna, mais introspectiva para dentro. O feminino é assim, né? Ela representa o que ainda não está exatamente à luz da consciência, o inconsciente. Ela também é um representante do reino do inconsciente, tá? Ela representa o feminino, como eu falei para vocês, né? Qualidades intuitivas, emocionais, fluido. A lua reflete a luz do sol, ou seja, de dentro para fora. A lógica que você tem que lembrar que a Lua, ela é cíclica, né? A gente tem as fases da Lua. Então, isso também é representativo no sonho da ciclicidade das coisas, tá? Dependendo de como a Lua aparece para você. Obviamente que intuição e emoção estarão relacionadas diretamente a isso. Por quê? Porque são princípios do feminino e do inconsciente. Intuição está diretamente atrelada ao feminino. O inconsciente está diretamente atrelado ao emocional, né? Então é oposição à racionalidade. A gente tem a Lua com o seu ar místico, né? Como aqui, justamente, ó, místico e oculto, né? O misterioso, o oculto e os aspectos desconhecidos. Ainda não veio a luz da consciência. Por isso que o feminino trabalha muito aí, né? E por isso que a gente fala também dos arquétipos das deusas escuras, entre aspas, né? Nix, Hécate, Perséfone, todas elas são deusas da noite, né? Por quê? Porque o feminino trabalha desse jeito. E tem outra coisa também, tá? A lua, ela significa também albedo, né? Ela vem como um representante da albedo, a clareza de visão na noite. Olha como ela ilumina aqui, ó, né? E a albedo é a fase alquímica da clareza de visão, onde você começa a colocar luz nas coisas. Ela não é a luz do sol, é só a reflexão, mas você começa por esse caminho. E depois você vai para o sol, que daí é a rubedo pura, tá? Então é muito interessante observar a simbologia do Sol e da Lua, porque eles também, quando eles aparecem juntos, não ocultados, não eclipsados, tá? Isso é outra coisa. Mas quando o Sol e Lua aparecem juntos no mesmo sonho, ou sincronicamente e tudo mais, o que que isso significa, gente? Isso significa o casamento alquímico. Isso significa a conjunction, a junção do feminino e do masculino. A conexão, ou seja, a integralidade, integração das nossas duas partes. E aí a gente aparece na totalidade, né? A conjunction é o nome disso aí, né? A operação alquímica. Então, isso é muito lindo quando aparece assim, tá? Gente que está aqui comigo até esse momento, mulheres maravilhosas, me contem. Fez sentido para vocês o entendimento dessas simbologias? Angelina, Línia, contem para mim. É, Gostaram, interessaram? É um negócio incrível. Tem dúvidas, tem sonhos? Mandem pra gente aqui se quiserem no chat, né? Pra gente conversar. Por que que eu tô perguntando isso também pra vocês, mulheres? Muito bom, joia, maravilha, Línia, joia, fico feliz. Porque essa compilação, isso é uma parte, né? Isso é uma pequena parte do que a gente traz, do que a gente estuda dentro da simbólica dos sonhos. E daí você deve estar se perguntando, meu Deus, mas o que que tem a ver isso, uma médica falando disso? Gente, é assim, isso está intimamente relacionado aos sintomas, intimamente relacionados à mesma linguagem. A linguagem dos sonhos, ela se reflete nos símbolos aqui fora.
que são o quê? Sincronicidades e os sintomas do nosso corpo, gente. Então, por isso, é uma vastidão muito grande de coisas a estudar, né? A estudar, a entender. E quanto mais a gente alimenta a nossa psique com esse material, mais ela vai se abrindo para esse canal, mais respostas a gente vai tendo e, consequentemente, mais rápido a gente vai resolvendo as questões aqui na matéria e a gente vai, obviamente, sofrendo muito menos e vivendo plenamente muito mais. Esse é o nosso objetivo aqui dentro da medicina simbólica, né? Então, ainda tem um volume 2 de coisas que eram para vir, né? Que, por exemplo, casamento, nascimento, morte, sexo, isso são ritos, né? São símbolos de ritos dentro dos sonhos. E, óbvio, fora também, né? Então, assim, dá um outro workshop a gente falar sobre essas simbologias. Mas vocês podem ter acesso a isso e a muito mais do que isso ou seja, é um contato diário com esse material dentro da nossa comunidade. A comunidade, a chave e os sonhos. Todos os dias a gente trabalha essas simbologias, os sonhos, a interpretação dos sonhos, dependendo do que cada pessoa fala, né? Do que cada pessoa traz ali, porque a gente vai conhecendo os contextos, né? Porque é uma comunidade mesmo, né? Todo mundo tem a mesma cabeça, né? E além disso, da gente ter essa integração diária falando sobre a simbologia dos sonhos e esses contextos de resolutividade, entregando as respostas, a gente ainda tem sessões quinzenais, onde a gente discute e fala dos melhores sonhos que apareceram ali no mês, ou dos sonhos que estão naquela semana, né? De como tudo aquilo ali está intrincado. E além disso, a gente tem o nosso e-book, o Dream Book, que é um livro que todos os meses sai com os 3 melhores sonhos interpretados, né, dentro da interpretação nossa ali dentro da nossa comunidade, e daquilo ali vem um glossário, né? Ou seja, vira um livro de cabeceira mesmo, né? Onde você diz, não, sonhei o sonho tal com igreja, com isso, com aquilo. Tá escrito lá, igreja pode representar isso, aquilo, aquilo, aquilo. Tá tudo lá nesse book. E esse book é alimentado mensalmente com os 3 melhores sonhos do mês, gente. E a comunidade, essa comunidade, ela tá com as vagas abertas agora, tá? A gente faz essa comunidade num esquema semestral, tá? Na semestralidade, ela fica por 697 ou 12 vezes de 67,90, se eu não estou enganando. Essa comunidade a gente não abre sempre, tá? Eu vou deixar o link aqui para vocês, caso vocês queiram, né, entrar, observar, ver, atuar, tá? No link da ICS Mentoring, porque a ICS Mentoring está dentro dessa comunidade, tá? E a gente trabalha diariamente lá sobre as simbologias dos sonhos, sobre as respostas que o inconsciente dá, e quinzenalmente a gente tem sessões, não são como essas aqui, mas são sessões de interpretação dos sonhos, né, dos mentorados que estão lá com a gente, né? E essas sessões, elas são riquíssimas, porque elas trazem aspectos de contextos do dia a dia. E aí você consegue entender assim, nossa, cara, meu Deus, sonhei com a semana passada, era isso era isso que estava querendo dizer. Nossa, e aí é aquela coisa, né, gente? E aí o bonde inteiro se cura, né? Com isso no fim das contas, né? Porque a capacidade de resolução do inconsciente, quando ele entra em contato mais e mais com essa linguagem, com esse entendimento e com esses conteúdos, a velocidade com que o inconsciente vai falando com a gente é impressionante, gente. É incrível o quanto de respostas a gente tem sobre isso, tá? Então eu faço convite a vocês que estão aqui comigo, quem tá vendo isso depois. As vagas estão abertas da comunidade. Essas vagas ficam abertas por curtos períodos de tempo, tá? Porque a gente tem um número limitado mesmo, né, de alunos. Por quê? Porque a gente aproveita o máximo, né? Trabalha muito sobre os sonhos de cada um, sobre as simbologias daquilo vindo, né? O que as pessoas trazem do contexto da vida atual, quando elas querem isso. E aí, dentro das sessões quinzenais, a gente trabalha tudo. E junto com isso, você tem todos os materiais gravados durante o ano, tanto da ICS Mentoring, que é uma mentoria onde a gente fala sobre treino psíquico, quanto das sessões quinzenais desde a primeira. Tá tudo compilado lá. Então, assim, é um material riquíssimo para você estudar o teu tempo, vivenciar e participar integralmente e ativamente dentro da comunidade, certo? Então, eu faço convite para vocês, mulheres que estão aqui. Espero que gostem. Espero que estejam lá com a gente. Semana que vem já tem Dreams. Hoje mesmo eu vou mandar alguns outros insights ali sobre os sonhos que vieram da semana do pessoal.
E sempre tem muita troca e troca riquíssima, tá? Então eu espero vocês lá dentro. Como eu falei, eles são 12 vezes R$ 67,90, não dá nem dá um sanduíche e um refri, se você for ver, e uma sobremesa, né? Por mês. E aí você fica o semestre inteiro com a gente. Tem possibilidade de renovar e tal, tudo mais também. Tá bom, gente? Vocês têm alguma dúvida, pessoal, sobre os símbolos, sobre o que os sonhos representam, sobre como funciona a comunidade, alguma coisa assim? Tudo certo? Conteúdo denso, eu sei, é muita coisa, mas é o que eu prometi, né, gente? Eu prometo, eu entrego, né? Comigo é assim, vocês sabem, né? Nada é mais ou menos aqui. Tudo quando a gente fala, vamos entregar? Vamos entregar. Vamos fazer um conteúdo profundo de qualidade? Vamos. Porque eu sei o quanto isso muda a nossa vida. Isso mudou a minha vida, transmutou a minha existência, me abriu para aquilo que eu sei que eu faço melhor e que eu ajudo muito mais hoje do que eu ajudava como médica aqui só no front aqui na alopatia. E eu vejo isso acontecer todos os dias com as minhas mentoradas, sejam elas da comunidade, sejam elas das mentorias individuais, sempre. É uma transição, transmutação, né? E é uma transição de nível de consciência para depois a transição que elas quiserem na vida, transição financeira, de carreira, de relacionamento. Impacta tudo, né, gente? Porque é o nosso é o maior conversando com a gente através de um canal, que é a linguagem simbólica. E hoje vocês tiveram contato com a primeira etapa disso. Certo, pessoal? Combinado, gente? Vou esperar vocês lá dentro da comunidade, certo? Um grande beijo, então. Esse material vai para a plataforma, vocês têm acesso 1 ano a esse material, além dos bônus que estão lá. Tá legal? Um beijo para todo mundo.